Olá pessoal, eu sou o Michael e hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos aqui no canal sobre a questão de hipertensão, cuidados e problemas que a gente pode ter ao longo da vida com essa comorbidade. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, então antes de iniciar o vídeo, aqueles recadinhos básicos, se possível se inscrever no canal e deixar o like. Então, para começar a gente precisa entender o que é essa tal de hipertensão, que é uma das doenças mais comuns que a gente tem no Brasil. Tá? Então, ela é uma condição em que a pressão do sangue dentro das artérias, das nossas veias aqui, ela está constantemente elevada. Tá? Isso pode sobrecarregar o coração e causar alguns problemas. Quando a gente vai fazer a nossa verificação da pressão, o pessoal diz ali, tem pressão 12 por 8, 13 por 9, 14 por 10, 13 por 10, isso é a pressão que o sangue corre dentro das nossas veias ao longo do corpo, tá? Artérias e veias. Então, essa seria a questão básica que a gente tem que observar. Tá? Aí, então, a gente vai entrar nas questões de causas da hipertensão, onde a gente tem algumas questões que a gente vai observar aqui. Uma delas, então, seria uma questão genética, tá? Então, propriamente, a nossa família, tanto pelo lado materno quanto paterno, pode ter essa questão de desenvolver pessoas, ter pessoas hipertensas, e isso vai passar para nós, querendo a gente ou não, tá? Genético, então não tem muito o que fazer, vai ser transportado através dos nossos genes, pode pular a minha geração e cair noutra, ou eu posso ter, meu irmão ou minha irmã talvez possa não ter, é uma questão que a gente não consegue controlar. Então a gente vai passar a utilizar essas questões de, provavelmente, de medicações, justamente porque se passa por questão genética, tá? Ela existe? Existe, mas muitas vezes ela é sobreposta por outras questões que a gente vai observar agora. Tá? Seria o que, então? Uma questão de estilo de vida, tá? Maus hábitos, eles são um dos principais fatores para o desenvolvimento da hipertensão, que seria o quê? Uma alimentação muito descontrolada, rica em sal, tá? Falta de atividades físicas, com consumo exagerado de bebidas e tabagismo e outros fatores. Tá? Por isso essa questão da gente sempre estar falando sobre a questão de prática de exercício físico, de alimentação. Por quê? Porque essas duas práticas, elas ajudam a prevenir muitas doenças, pessoal. Praticar isso e ter essa alimentação saudável vai ajudar no controle de muitos problemas que a gente possa ter. Quer dizer que se eu fizer essas duas coisas, Michael, eu nunca vou ter problema? Não. As pessoas vão desenvolver problemas mesmo tendo essas duas questões. Mas a tendência é que ele seja amenizado em relação às pessoas que não praticam e não têm essa alimentação mais tranquila. Tá? Outro fator que a gente tem que influencia nessa questão de desenvolvimento de hipertensão é uma questão de idade. Tá? Com o aumento da idade, a gente vai tendo essa questão de um aumento na nossa pressão sanguínea. Isso muitas vezes pode passar a ser comum, principalmente ali após os 65 anos de idade. Então é uma questão de, com o passar do tempo, a gente já tem esse fator natural que pode nos proporcionar a questão da hipertensão. Outro ponto que a gente tem é uma questão de obesidade, tá? O excesso de peso, ele coloca uma pressão adicional no sistema circulatório. Isso pode acabar que desencadeia um aumento da pressão arterial. Tá? Justamente outro fator importante que a gente sempre ressalta, que é a questão então, de alimentação e exercício físico, combate à obesidade e combate também a questão da hipertensão. Então a gente tem essas duas práticas, dois controles sobre comorbidades que influenciam muito a nossa vida. Tá? Outro ponto importante que a gente tem que ressaltar, então, é a questão do consumo de bebidas alcoólicas e do tabagismo, tá? Principalmente do tabagismo, porque o fumar, ele danifica as artérias do nosso corpo e, consequentemente, tendo as nossas artérias, que é onde passa o sangue por dentro, a gente vai ter esse aumento da pressão sanguínea. Isso pode ocasionar problemas de hipertensão. E talvez aqui o mais impactante de todos nos nossos atuais tempos, que é a questão do estresse. Estar constantemente estressado, né? Estar constantemente irritado, estar constantemente com esse tipo de questões, consequentemente vai ter um aumento da pressão arterial. Por isso que a gente sempre ressalta que a prática da atividade física ajuda nessa questão. A gente vai também fazer um vídeo aqui sobre prática de atividade física para essa questão de hipertensão arterial. Tá?
Outras questões que a gente pode ter de fator de risco, como a gente viu propriamente, é uma questão de histórico familiar. Tá? Se muitas pessoas da família desenvolvem esse processo de hipertensão, ele pode ser uma predisposição a passar geneticamente. Tá? Um fator que a gente percebe em algumas pessoas é que a própria questão da sua etnia, da sua raça, vai ajudar essa questão de propensão a ter uma maior tendência à hipertensão arterial. Tá? Questão de gênero, ela também influencia, e homens e mulheres podem desenvolver a questão da hipertensão, mas em diferentes faixas etárias, tá? Alguns antes, outros depois. Uma coisa que a gente tem percebido e sabe que ela pode ser uma doença associativa, é que muitas vezes pessoas que têm outros tipos de problema de saúde acabam desenvolvendo também a própria questão da pressão arterial. Tá? Mas então, a gente passou pela parte mais prejudicial, né, que é falar sobre o que é a doença e o que ela pode ocasionar, mas a gente também vai falar aqui questões de como prevenir. Então, as questões básicas para a prevenção então, são aquela questão de uma dieta saudável, tá? E aqui a gente nem fala tanto da questão de ter essa alimentação balanceada, tudo que é importante, mas também a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a questão do sal que a gente utiliza na nossa comida. Basicamente, o que a gente percebe? Não sei na questão da familiar de vocês, mas as minhas gerações passadas, avós, bisavós, e os que eu cheguei a conhecer, e a gente sabe que lida com pacientes que também já têm mais idade e contam relatos familiares, é que essa questão de hipertensão, ela não era tão comum décadas atrás, claro que não se tinha um diagnóstico, talvez, preciso sobre isso, mas também porque se existia uma alimentação mais saudável e não existia tantos produtos industrializados e multiprocessados como a gente tem agora. Então, as pessoas tinham uma questão de vida mais saudável. Atualmente, se a gente deseja ter um estilo de vida um pouco mais saudável, isso custa caro. Sabe que os preços dos alimentos mais saudáveis, ele é mais elevado. Mas a gente pode ter alguns cuidados básicos que podem nos ajudar. Por exemplo, aquele café da manhã que a gente realiza ali e come um presunto, uma mortadela, quando a pessoa consegue comprar, é claro, né? Questão de embutidos, multiprocessados, eles são extremamente ricos em sal. Né? Então, a gente tendo esse consumo um pouquinho mais equilibrado desses alimentos, a gente já consegue dar uma reduzida nas tendências de a gente desenvolver essa pressão arterial. Tá? A prática da atividade física, como sempre, a gente já informa que é de extrema importância, então a gente vai só relembrar. A questão do controle do peso, como a gente viu ali, o peso ele danifica as artérias e, consequentemente, pode ocasionar essa questão de hipertensão. Então, sempre tentar manter ali o seu peso adequado à sua idade, à sua altura, isso vai ajudar bastante. Um controle bem significativo do consumo de álcool e, de preferência, as pessoas pararem de fumar, tá? Porque um consumo moderado de álcool e o abandono do tabagismo são passos essenciais para esse controle. Só que aqui a gente enfrenta duas questões muito graves, que são o quê? Primeiro, a questão de que o álcool, atualmente, ele é praticamente uma questão de epidemia que a gente tem, porque desde cedo as pessoas já são ensinadas ou acostumadas a ingerir bebida alcoólica, e isso é o fato legal da vida, que beber é o que leva a alegria às pessoas, porque normalmente elas veem pessoas que bebem são pessoas alegres, estão em volta de outras pessoas e tudo, só que acaba que esse consumo antecipado e exagerado de bebida alcoólica vai causar uma série de problemas futuros para a pessoa, seja essa questão de hipertensão arterial que a gente está comunicando, seja outros problemas, cirrose, entre outros, e também propriamente questões de saúde mental. Esse consumo exagerado de bebida pode ocasionar. E outro problema que a gente tem é a questão de fumo, né? O ato de fumar ou o tabagismo, ele também influencia nessa questão de hipertensão. A gente veio de gerações onde o fumo era uma das coisas mais comuns, né? As pessoas que não fumavam, às vezes eram vistas com maus olhos. A gente teve um retrocesso nessa questão, que foi, por muito tempo, o fumo parou de ser tão utilizado, só que agora com essa questão de cigarros eletrônicos e outros que a gente vem observando, esse fumo passou a ser
mais difundido novamente, não só por causa da questão do ato de fumar, mas esses novos cigarros eletrônicos, eles são bem mais prejudiciais que o tabagismo convencional, que é o cigarro normal ou enroladinho que a pessoa faz. Isso vai causar uma série de problemas, então, que as pessoas podem ter futuramente, entre eles essa questão da própria hipertensão arterial. Tá? Então, a gente fez esse vídeo aqui mais inicial para entender a hipertensão e o primeiro passo, então, para a gente compreender e depois ter uma vida mais saudável, é adotar hábitos positivos e todos esses fatores que a gente vai observar ao longo dos nossos próximos vídeos. Tá? Então, eu espero que tenham gostado e até a próxima!